Eu nasci em Osasco, São Paulo, ali na periferia do Morro do São Pedro, no extremo oeste da capital, em outra cidade chamada Osasco. E ali, na divisa com Carapicuíba, era periferia, morro, facção, tinha tudo. Quando eu completei 10 anos, meus pais estavam em processo de separação, uma separação super violenta, porque era oriunda do relacionamento abusivo e tudo mais. E aí, quando a minha mãe, conseguiu autorização da igreja para se separar, a gente veio embora e ainda assim a gente estava sendo perseguida pelo meu pai. No dia da mudança ele procurava a gente na rua, fugimos por uma estação de trem. E aí, depois de 3 dias de viagem de mala, cuia e saco de lixo com as coisas, a gente chegou em Paulo Afonso. Em Paulo Afonso eu passei por, assim, algumas adaptações super difíceis. Porque, sendo uma pessoa neurodivergente, fui diagnosticada aos 5 anos com altas habilidades. E mais na frente tive outros diagnósticos. Foi muito difícil, porque as escolas públicas são diferentes. É uma coisa assim, sentir na pele a diferença de uma escola pública de São Paulo e a diferença de uma escola municipal em Paulo Afonso. É uma discrepância tremenda, talvez pela falta de investimento na educação, por várias questões, mas eu senti muito esse processo. E como eu sou, pessoa com altas habilidades, eu precisava de estímulo, acompanhamento pedagógico, e tudo isso foi caindo, sabe? Eu comecei a não ter mais terapia, porque não tinha acesso, não tinha um psicopedagogo para me ajudar e estimular as minhas áreas. Então foi bem difícil, assim. Meu processo escolar foi mais ou menos assim. Acabei passando no Instituto Federal para fazer o ensino médio técnico de informática, mas também não terminei. Eu fiquei lá o ensino médio todo, ia ter o 4º ano para fechar o curso técnico, mas aí eu desisti no 3º e fiz supletivo para completar o médio, porque foi outra adaptação bem difícil, foi outro choque de realidade, foi encontrar com pessoas diferentes de mim, tanto no sentido espiritual, político, socioeconômico. Então, foi uma adaptação assim muito triste. E aí, depois eu saí para trabalhar, fui morar sozinha. E aí, só anos depois, pós-pandemia, eu já tinha entrado na faculdade de Direito na UNEB. Só que eu já sabia que Direito não era o meu sonho. Eu ficava muito animada porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Mas tudo complicava quando eu pensava, e quando eu sair da universidade e for para a prática? Aí eu fui empurrando com a barriga a faculdade, enquanto eu estava só estudando, estava tranquilo. E aí, quando foi mais ou menos assim no 6º período, eu fui estagiar. Simplesmente surtei. 1 mês de estágio eu já surtei completamente, porque eu não acreditava no sistema judiciário na prática. Eu lia nas aulas a Constituição, todos os processos, e achava tudo lindo na letra da lei. Apesar de algumas falhas, a nossa Constituição é muito completa. Mas na prática, parece que ninguém liga. Inclusive o sistema judiciário. Eu tinha me interessado muito pela pauta do direito criminal, do direito penal, e eu lidava muito com as questões do desencarceramento, do abolicionismo penal, que eram questões que me interessavam muito. Só que, depois de um tempo, quando eu fui fazer o estágio, eu vi juiz aplicando pena máxima a crime sem comprovação de arma. Não tinha... Sim, eu via lá juiz aplicando pena máxima para processos que o Ministério Público fez mal feito. Não tinha arma do crime, quase não tinha testemunha. E o juiz batia o martelo, 20 anos, 32 anos. Dava qualificadora, homicídio qualificado, sem prova nenhuma. Apenas com relatos de testemunhas e os autos do processo. E aquilo foi me entristecendo muito, foi me estressando e tudo mais. E aí, quando foi mais ou menos assim, depois dessa experiência no tribunal, na Justiça Federal, em escritórios de advocacia,
no qual eu estagiei mesmo, eu desisti. E pra minha mãe foi uma loucura, né? Porque eu desisti no 7º período, sentindo o gostinho da OAB chegando. Mas eu disse, se eu não vou trabalhar com isso, eu não vou perder mais tempo com isso. E aí, meses depois, que, né, pelo meu diagnóstico de depressão, isso me afetou muito, que eu desisti de uma faculdade assim, quase no final. Eu fiquei 2 meses dormindo em casa, e aí só acordava para comer. E aí, quando foi mais ou menos em janeiro, saiu o edital de vagas remanescentes da UFAL, janeiro desse ano. E aí eu pude usar uma nota do Enem que eu já tinha, que foi a nota que eu passei em Direito. E aí eu passei para aqui. Eu vi, só tinha aprovação, não tinha nem número de matrícula, meu nome só estava lá, aprovada. Aí eu vim, já vim no primeiro dia, sem número de matrícula, sem nada, oi gente. E minha vida mudou de cabeça para baixo, porque agora eu me sinto realizada. Porque desde o ensino médio, meu sonho era engenharia, mas eu fui muito podada por ter perfil político. O corpo de professores me incentivava muito a entrar em áreas que envolvessem política, causas sociais. E por influência, por estar sempre na dúvida, eu fui para o direito. Mas ali dentro do meu consciente, eu sabia que era ciências exatas, era engenharia e tudo mais. Aí eu passei em engenharia de produção e agora tá quase tudo certo. Como é que tá? Muito. Inclusive, até interessante comentar, porque eu falei que aqui eu encontrei, aqui na UFAL Delmiro, eu encontrei um universo mais de curiosidade, perguntar. Eu prefiro até que me perguntem do que pesquisem numa plataforma tipo o Google, porque a mídia, a hegemonia da mídia colocou o muçulmano como terrorista. Então, dependendo do que você pesquisa, você vai achar informações falsas. Mas aqui eu encontrei muita curiosidade, porém, quando eu viajo para lugares fora daqui, por exemplo, a capital, Maceió, eu sinto o peso de estar vestida como eu me visto. Já tiveram diversas situações, desde uma pessoa em pleno restaurante universitário começar a debochar do Alcorão porque eu me sentei na mesma mesa, escutar coisas como o islamismo é a derrocada do mundo. Eu faria questão de fazer um artigo científico sobre isso. Ou até mesmo em espaços fora, por exemplo, um Uber. O Uber pede para tirar foto comigo como se eu fosse uma atração, como se eu fosse assim, uma peça rara para ser fotografada, uma estrela. E isso incomoda muito, porque na nossa simplicidade a gente quer andar normal, anônimo, todos os dias, fazendo nossas orações e tranquilo. Mas essas coisas nos expõem de forma a afetar nossa segurança. Entre outras coisas, como ser perseguida por segurança no shopping, pedir para revistar minha mochila para ver se tem alguma coisa. Se eu entrar no banheiro e sair sem uma mochila, tudo entra em estado de alerta. Vai ter uma bomba, vai explodir alguma coisa. Escutar isso de ser mulher bomba e tudo mais. Sufoco em aeroporto, em rodoviária. Só por estar vestindo e carregar uma bolsinha, uma malinha, é motivo para revistar tudo, revirar tudo, ter tudo exposto, tudo desarrumado. Então, a intolerância religiosa, para mim, ela é muito presente. Aqui no interior, nem tanto, porque aqui é muito mais curiosidade do que violência. Mas quando eu passo para espaços que tem uma porcentagem muito grande politicamente conservadora, seguindo aquele cristianismo muito ferrenho e tudo mais, eu sempre sou alvo desse tipo de situação. Um cristianismo muito ferrenho, ortodoxo, e eu de encontro a questões minhas mesmo de nascer, sabe? Eu sou pessoa neurodivergente, aos 5 anos eu fui diagnosticada com altas habilidades, e aí a própria igreja condenava eu tomar remédio, buscar tratamento, então eram coisas assim que afetavam meu íntimo, né? Tipo, eu preciso fazer algumas coisas para ficar viva e minha igreja não concorda. Depois eu me descobri bissexual na adolescência, e foi outro babado. E aí
aos 15 anos eu tomei a decisão, não vou mais. Aí eu passei um tempo conhecendo tudo. Eu fui para Candomblé. Fui 4 anos filha de santo da casa de mãe de Neuza, da Barroca em Paulo Afonso. Frequentei Santo Daime, Umbanda, Jurema, um monte de coisa, assim. Fui conhecer para ter certeza. E apesar da experiência muito positiva nesses lugares, eu não me sentia fiel. Porque se sentia abraçada pela espiritualidade, eu sempre me senti. Mas eu não me sentia fiel, sabe? Fiel às coisas que eu estava praticando. Eu, por exemplo, no terreiro de Candomblé, eu tinha uma rotina que não me permitia viver o Candomblé 100%. E aí, com isso, eu parei de ir em todos os lugares. Entrei em um relacionamento abusivo, achei que ia casar. E aí, eu achei que ia casar, eu fiz crisma. Aí, quando eu fiz a crisma, eu disse, não, mas não é crisma que eu quero. O relacionamento acabou, graças a Deus, durante a pandemia. E aí, depois disso, eu vou começar a estudar o que eu realmente quero. Aí eu chamo isso de... Eu comecei a estudar como voltar para casa. Porque eu tive uma socialização compatível com os princípios islâmicos. Minha mãe me ensinou muitas coisas. A gente desconfia que isso vem da família dela. Porque também se desconfia que nossa família tem uma origem libanesa e tudo mais. Então, nesse princípio, eu estudei como voltar para casa. Eu vi que a religião islâmica tinha princípios de como eu fui crescida, de como eu nasci, de como eu fui criada. E aí, quando foi mais ou menos aos 18, eu comecei os estudos. 19, 20 anos, quando foi ano passado, ano retrasado, eu decidi começar os estudos do comportamento, de como eu teria que me vestir, se era uma opção, era uma obrigação, era uma opção e eu escolhi. E aí, quando foi ano passado, no início do ano, eu me reverti. A gente não acredita em conversão, a gente se reverte, porque a gente volta para casa, a gente volta para o reino de Deus. Então, nesse sentido, eu terminei assim de estudar e tudo mais. Em janeiro do ano passado, eu realizei a conversão. E agora a vida está completamente outra. Eu saí da pandemia outra pessoa, ninguém me reconhecia. Mas foi mais ou menos onde eu fui parar. A minha família foi um processo. Porque como eu saí aos 15 anos da igreja, eu fui a primeira filha a sair da igreja na minha casa. Nós somos 3 irmãs. E eu fui a primeira, assim. Minha mãe ficou pelos cabelos. Meu Deus, a menina não vai mais para a igreja. Aí minha mãe soube que eu estava conhecendo outras coisas, como Santo Daime, Candomblé. Foi um período de alta experiência para eu ter certeza do que eu queria. Minha mãe ficou, meu Deus, revoltadíssima. A gente tinha brigas diárias. Muito também em função do meu transtorno, que eu não tinha diagnóstico ainda. Sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. E por conta de todas as situações traumáticas que eu vivi na infância, com a presença do meu pai, toda a relação abusiva como pai ou como marido para minha mãe. Então, eu brigava muito com a minha mãe, eu transformei minha mãe numa personagem inimiga. Então, dos 15 aos 17 anos, até eu ir morar sozinha 1 ano trabalhando, foi um grande processo. Até minha mãe compreender minha linguagem, minha forma de expressar, até que eu tive que voltar para casa, né? Porque fui demitida de um emprego, tinha passagem em direito, meu relacionamento abusivo também, que eu tive estava assim, muito explícito e tudo mais. Eu tive que voltar para casa, porque eu já estava passando condições assim desumanas. Demitida sem pagar as contas, sem comida na geladeira. Eu era dependente do meu namorado financeiramente para comer e tudo mais. Então, essa época assim foi bastante decisiva para eu voltar para casa da minha mãe e a minha mãe impor a lei dela. Seja qualquer for a sua religião, não traga ela para dentro de casa agora que você está voltando. E nessa época eu ainda não tinha entrado no consenso de que eu ia realmente seguir o islamismo. Então, quando eu decidi seguir o islamismo, eu comecei meio que lentamente, por conta de todo o histórico, toda a briga, todo o desgaste. Eu comecei lentamente. Eu falei, olha, mãe, eu tô acreditando nisso aqui. Agora eu só vou vestir um lenço para ir no médico. Comecei assim, aos poucos, indo no médico, indo no mercado. Até o momento que eu falei, mãe, eu vou ficar aqui no quarto, mas é porque eu vou fazer uma oração. Ela se espantou.
Anos de igreja, eu nunca vi essa menina fazer oração dentro de casa, como assim? Aí, enfim, né? Eu fui meio que introduzindo aos poucos. E a minha mãe apresentou um status de causa perdida, sabe? Ela ficou, você já é maior de idade, minha preocupação era quando você era menor. Agora segue seu coração. E eu prefiro você estar aí do que em outros lugares. Minha mãe tem esse negocinho do racismo religioso com as religiões de matriz africana bem assim lá dentro da socialização dela, foi a forma que ela foi criada e tudo mais. Então até eu compreender isso também demorou muito tempo. E aí, minha mãe agora ela se sente mais confortável comigo dentro do islamismo. Inclusive ela faz roupas pra mim, olha no celular, olha isso aqui, você que gosta de usar essas coisas. Minha mãe também compartilha um pouco, né, do guarda-roupa modesto por ela ser evangélica. Ela me viu me transformando da água pro vinho. Tipo, vai usar saia longa, vai usar calça. E, gente, tá mudando mesmo, hein? Até que ela começou a ver eu transmitindo o Alcorão no meu computador enquanto eu fazia alguma coisa. Ela falava, o que é isso aqui? Veio uma mãe curiosa, que não era mãe da minha adolescência, que era agressiva, inquisitiva e tudo mais. Então, a família assim, foi um grande processo. Todo o resto da família só acompanhava as novidades. A Gabriela agora está frequentando isso. A Gabriela está frequentando aquilo. Agora, não, gente, eu decidi. Aí a família ficou sabendo. Mas lugar assim de confronto mesmo foi muito dentro da minha casa. Com a minha mãe, etc. Primeiro que eu gosto de estudar história. Eu gosto de estudar história mundial, etc. E eu acompanho muito conteúdo de resistência, né? Antes eu acompanhava a resistência brasileira, a resistência da América Latina, toda a história Cuba, Brasil, América do Sul e tudo mais. Os movimentos nos territórios norte-americanos. Eu acompanhava tudo muito assim. Mas houve um momento na pandemia que o mundo estava entrando em crise. Então eu não consumia só o conteúdo relacionado à minha região. Toda hora surgia uma notícia de um lugar diferente em relação à Covid, em relação à prática religiosa com a pandemia, etc. E foi assim que eu conheci algumas pessoas nas redes sociais que eram muçulmanas e que apresentaram um Islã que eu não conhecia. Porque a gente vê pela TV, a gente acha que o Islã é religião das mulheres oprimidas. Que elas estão sempre de cabeça baixa para o marido e não sei o quê. O marido pode ter 4 esposas e ela só pode ficar num lugar. Toda essa situação que as mulheres estão sempre expostas à violência. Mas quando eu fui conhecendo essas pessoas, elas me apresentaram o Islã livre, o Islã liberto. O Islã que a mulher faz tudo. A mulher vai fazer sua peregrinação sozinha agora. A mulher, ela pode trabalhar. Eu descobri que o Islã foi a primeira religião a legalizar o divórcio antes do cristianismo e tudo mais. Então, eu conheci um Islã livre através dessas pessoas. E aí foi quando eu comecei a estudar, eu tive contato com uma editora árabe que mandava livros gratuitos. Recebi meu primeiro Alcorão em casa, recebi uma bolsa feita na Arábia Saudita pelo programa do governo de lá, de espalhar o turismo árabe, etc. E tudo assim, foi chegando essas coisas na minha casa, eu fui lendo e acompanhando a prática e o dia a dia dessas pessoas que eram parecidas comigo, eram mulheres jovens e tal. Eu me vi ali me identifiquei, sabe? Eu vi ali minha identidade. Então, quando eu comecei a acompanhar e tudo mais, foi o meu contato verdadeiro com o que eu queria entrar, o que eu queria praticar. O islamismo é uma religião baseada nos povos abraâmicos, que é uma religião que veio depois de Abraão e tudo mais, inclusive é bem recente. Enquanto a Bíblia deve ter lá seus 2000 anos, a gente fala de um período ali em 1500, Idade Média, quando o profeta Mohammed, que todo mundo conhece como Maomé, ele recebeu a revelação do Alcorão.
E a partir daquele momento onde ele e a família dele se santificaram nesse processo de receber uma nova mensagem, eles começaram a publicar, a ensinar um modo de vida compatível com a terra, a cultura e a diáspora árabe. Então, a religião, ela nasce disso e a gente tem alguns pilares. O islamismo, por exemplo, o primeiro pilar é acreditar num Deus único. Após isso, a gente também tem que jejuar no Ramadã. O Ramadã, ali mais ou menos que comemora a época que foi escrito o Alcorão, esse Ramadã a gente passa um mês inteiro, menos de 30 dias, porque o calendário islâmico é lunar, ali para os 28 dias e tudo mais. Nesse calendário a gente jejua do nascer do sol ao pôr do sol, sem água, sem comida, rezando 5 vezes ao dia, que também é outro pilar. A gente reza 5 vezes ao dia e tenta ler o Alcorão inteiro nesse período. E aí é um momento assim de agregação das famílias que já são pertencentes ao islamismo. As quebras de jejum todos os dias sempre são uma grande refeição, pós última oração do dia. É o momento da família se reunir, é o momento de ficar mais conectado. Eu não tenho uma experiência familiar e coletiva, mas eu tenho uma experiência religiosa e o Ramadã significa muito para mim. E após esse período do Ramadã, a gente tem outras coisas, como seguir o código de conduta hijab. A gente também não come carne de porco e a gente tem que fazer caridade. Inclusive o Ramadã, nessa época, é o período que cada muçulmano paga uma importância chamada zakat. O zakat, a gente paga 10% da nossa renda líquida anual em oferecimento à caridade. Cada mesquita tem seus instrumentos e equipamentos de solidariedade e cada mesquita direciona para os lugares certos a partir desse pagamento anual. Mas claro que nem todas as pessoas conseguem fazer jejum. Pessoas que tomam remédios, precisam da água, etc., elas estão isentas e ao invés de fazer jejum, elas pagam para cada dia do Ramadã, uma pessoa deve ser alimentada. Todos os dias, por exemplo, os 28 dias do Ramadã, essa pessoa cuidou de uma pessoa nessa alimentação 28 dias. Então, a caridade nesse sentido é muito incentivada. E, no final de tudo, e não menos importante, a gente acredita que a última revelação de Deus em terra foi através do Alcorão pelo profeta Maomé. E a partir daí, várias outras coisas surgem, mas o islamismo é baseado unicamente na crença única em Deus e no código de conduta para você alcançar o Jannah, que a gente chama de paraíso, né? Então, alcançar o paraíso para a gente é muito mais do que rezar todos os dias. Se você não faz caridade, você não alcança o paraíso. Se você não for gentil, se você não for atencioso, se você não estiver disposto às pessoas quando elas precisarem de ajuda, todas as suas boas práticas, Ramadã, são anuladas. Então, a gente também tem outros feriados específicos, como Eid al-Fitr, que é a festa do sacrifício, comemoração de colheita e tudo mais. E tem outras datas ao longo do ano, por exemplo, na minha vertente, que eu sou muçulmana xiita, na minha vertente a gente comemora, em todas as vertentes comemoram, mas na nossa é uma situação bem específica, que a gente relembra a memória do Imam Ali. A gente tem essa memória de resistência, tanto do Imam Ali quanto do Imam Hussein. A gente relembra esses irmãos nessa época chamada Ashura, que é justamente para relembrar todo o sacrifício que eles fizeram, toda a resistência que eles tiveram com o Império Romano e tudo mais, que eles foram mortos por defender a religião. Então a gente passa esse mês todo vestindo preto, indo a reuniões, participando de encontros que relembram essas memórias. E é por isso que a cor preta é tão presente no sentido
da vestimenta de um muçulmano xiita, mas a gente se veste de todas as cores. Eu tenho um hijab 1001 coloridos, assim, sabe? Rosa, azul, com flor, sem flor, com glitter. Mas pro dia a dia, assim, pra simplicidade também, que é uma coisa que a gente acredita, a gente prefere estar sempre na cor preta. Pelo menos as pessoas que são mais parecidas comigo. Em outras religiões, em outras vertentes e tudo mais, as pessoas usam quaisquer cores. Mas por identificação pessoal mesmo, a gente utiliza a cor preta no nosso dia a dia. Porque faz muito mais sentido. Porque a gente está constantemente de luto. O Islã é uma religião de resistência. Então a gente está sempre de luto pelas pessoas que são mortas, com preconceito religioso, pelas pessoas que são consideradas terroristas apenas por nascerem muçulmanas. Então, a gente vive uma vida de luto, de resiliência e também de acreditar que o amanhã vai ser melhor, que nosso povo vai ser liberto, que a gente não vai precisar mais mudar de país para ter uma casa, a gente não vai precisar abandonar tudo por conta de uma guerra. Então, o Islã, resumindo toda essa história, é muita fé, é acreditar muito e também fazer tudo que a gente faz como um sacrifício para Deus, mas que não é tão sacrifício assim. A gente não sente o peso de fazer essas coisas em prol de Deus, da religião, do nosso autodesenvolvimento. Para a gente, o sacrifício é como se fosse um hábito. A gente tem um hábito e esse hábito é muito cultivado dentro do islamismo. Cara, a Nora hoje tá muito atribulada do juízo. É muita informação, é muita história. É um processo assim, superação anualmente. Anualmente eu tô com uma nova fase para superar. É uma Nora também que às vezes tá carente de família, distanciamento do meu pai, abandono afetivo, todas essas coisas que são muito incompatíveis com minha situação psicológica. Então agora eu estou enfrentando meus sentimentos. Antes a minha questão era fé e identidade. Depois que eu me reconheci, depois que eu me vi num lugar de fé, agora a questão é arrumar aqui dentro, arrumar a casa aqui dentro. Então é uma Nora que agora está preocupada com família, está preocupada com se sentir acolhida, está vivendo agora um relacionamento saudável que é completamente estranho, ser noiva e tudo mais. Gente, como assim? E também é uma Nora que está tentando acreditar mais todo dia. Justamente por conta da depressão e tudo mais, todas as coisas. Eu passei por momentos bem difíceis em que eu quis realmente interromper tudo. Acabou. Vou ali, não volto mais. Mas agora eu me encontro também curiosa. Eu acho que, acima de tudo, o Emicida sempre fala, levanta e anda. O rapper Emicida, eu gosto muito de rap. Ele fala assim, levanta e anda. Tem um outro rapper, Leal, que fala, posso mudar meu destino, etc. Pra mim, além disso, é além de ir trabalhar e ir pro corre, porque isso eu faço desde que eu nasci. Mas é você levantar, é você andar, é você trabalhar. Mas no final, o que salva mesmo a vida de uma pessoa é ela ter pelo menos, no mínimo, a curiosidade de como vai ser o amanhã. Isso foi algo que a religião me trouxe de volta. Como eu falei, né? Maktub, estava escrito. O que está escrito para mim? Que eu vou lá na frente falar que estava Maktub mesmo, hein? Então, a curiosidade pelo amanhã praticamente me tirou dessa situação de interrupção da vida. A espiritualidade me devolveu isso, porque apesar de qualquer coisa, de eu levantar e andar todos os dias, agora eu quero ver como é que vai ser o amanhã. Se tudo que eu estou passando agora vai ter algum significado. Então a Nora agora é uma pessoa que, apesar dos pesares, da batalha dos sentimentos e tudo mais, agora a Nora também acredita. E é assim que eu estou vivendo muito em paz. Agora eu estou em paz, porque a minha maior preocupação nas religiões de matriz africana
era se eu tivesse sendo fiel ao que eu estava praticando. E a partir do momento que eu não estava conseguindo cumprir as leis, eu já me vi incompatível. Apesar do candomblé ter me acolhido por 4 anos na minha pior fase, entre relacionamento abusivo e depressão e tudo mais, eu me deparei com uma situação de que, por mais que tivesse gostoso o abraço do orixá, que eu descobri quem eram meus orixás, eu ficava super animada e tudo mais, apesar de tudo isso, eu não me sentia digna desse abraço, porque eu não estava me sentindo fiel. Para mim, a fidelidade e a condução do meu código de conduta dentro de uma religião, elas são superiores até o próprio conforto. Não é porque eu estou me sentindo confortável que eu estou sendo fiel. E aí entravam esses embates na minha cabeça. Então, agora eu sinto que eu estou sendo fiel. Eu me sinto até desde a infância muçulmana, porque eu literalmente voltei para casa. É super compatível com a minha infância e tudo mais. Então, agora eu realmente me senti num lugar não só de ortodoxia, não só de novas leis e de códigos, mas eu me sinto até mais livre. Vestida do jeito que eu tô, com calça comprida, lenço no cabelo, etc. Eu me sinto mais livre agora, porque nos últimos anos eu tinha uma crise de identidade enorme com o meu corpo e tudo mais. E agora eu estou vivendo uma grande liberdade de me mostrar, de me apresentar, de tirar foto. Então eu me sinto 1000 vezes assim mais confortável agora do que antes. Acho que principalmente a bondade e a caridade. A gente é um povo muito misto, sabe? A gente tem pessoas refugiadas, pessoas em situação de guerra, pessoas muçulmanas perdendo a vida no meio do oceano, tentando fugir de ditaduras através de barcos. A gente tem agora uma política norte-americana que patrocina as ditaduras do mundo árabe. Desde a Primavera Árabe, a gente está falando muito assim de retomar o poder popular e tudo mais. Aconteceu no Egito e na Tunísia, nos anos 2010 para frente. Mas tem outras áreas que ainda precisam se libertar dessa imposição super democrática norte-americana. Que isso está colocando em risco a memória das pessoas, os museus, as grandes mesquitas. Está colocando em risco a família. Essas pessoas estão em constante mudança, pedindo para ser aceitas em outros países. E também, não somente isso, são pessoas que estão perdendo sua terra, sua casa, sua raiz. A gente meio que agora está mais em diáspora do que em casa. Então o Brasil, por exemplo, ele tem mais libaneses do que o próprio Líbano. Porque é fruto de toda essa diáspora, toda essa necessidade de ter que sair para conseguir viver e perder a sua raiz na sua casa. Então, o islamismo ele deixa um legado de, principalmente, estamos sempre tentando voltar para casa, a gente está sempre lutando pela paz e que, acima de tudo, a gente está sempre querendo ver como vai ser o amanhã. Principalmente porque a caridade também nos transforma. As coisas que a gente faz anualmente em prol da caridade, ajudar pessoas, ajudar irmãos entre a nossa própria religião e tudo mais, nos transforma no sentido de que hoje eu fiz uma caridade, hoje eu ajudei uma pessoa, hoje eu me solidarizei, mas amanhã vai ter mais. E por isso a gente está nesse constante processo de ser resiliente, etc. Então, acho que o islamismo deixa um recado sobre a luta pela paz e a luta pela sua cultura de preservar a sua própria raiz. Ser protagonista de si é principalmente não deixar que ninguém conte a sua história por você. É você assumir sua identidade e não deixar que ninguém tome qualquer decisão em seu nome. É você, por exemplo, tomar propriedade de quem é você e você mesma falar nos lugares quem é você.
Às vezes as pessoas, quando contam a nossa história e tomam decisões por nós, elas não incluem a vivência que a gente tem. Então, só eu posso falar a minha vivência, só eu posso falar por mim mesma. Só eu posso falar dos meus processos. E só eu posso falar do que eu sinto. Até porque não tem como eu clonar meu cérebro e todo mundo ter acesso a como é que eu funciono. A inteligência artificial está tentando fazer isso, mas duvido que não. Mas, nesse sentido, ser protagonista, além de qualquer coisa, é também não desistir de si mesmo. Apesar de todo o processo, etc., apesar de todo o babado envolvido no que é viver, no que é acreditar e tudo mais, acima de tudo a gente tem que acreditar na gente. Isso não é uma luta que eu digo que é muito fácil. Eu não acredito em mim mesma desde que eu nasci. Todos os dias eu faço o meu autoconselho, eu acredito em si mesma. Porque é um processo assim muito complicado. Mas ser protagonista de si é não permitir que ninguém tome decisões por você sem você trazer sua vivência e ninguém contar a sua história por você. Talvez os registros históricos talvez contem no futuro, mas enquanto eu estiver viva, eu mesma faço questão de contar a minha história. Acho que no meu contexto, eu posso dar recados para as pessoas que sofrem de intolerância religiosa. É que, apesar da nossa segurança estar sempre em xeque, eu digo isso tranquilamente, não só pelo islamismo, mas muitas religiões sofrem da falta de segurança e tudo mais. Se essas pessoas estão sofrendo com isso, acho que, apesar da gente ter muitas práticas para zelar pela nossa segurança, essas pessoas não devem desistir do que acreditam. Essas pessoas não devem dar o microfone, passar o bastão para o Estado e dizer: vocês venceram. Porque eu acho que acreditar é, acima de tudo, não desistir do que você acredita. Antes de você ter fé, você primeiro assume que você não vai desistir de acreditar em alguma coisa. Então, meu conselho é para que não desistam, resistam, e que não importa qual for nossa jornada aqui no mundo, nosso legado, pela nossa resistência, vai sempre florescer mais do que o que a gente sofreu ao longo do caminho. 10 anos é muito tempo. Mas eu planejo minha vida todinha, sabe? Eu sou aquela pessoa que abre o Pinterest e salva coisas como eu quero que seja a minha casa, como eu quero que seja o meu casamento, como eu quero estar vestida daqui a um mês, que roupa eu quero comprar. Então eu sou uma pessoa que planeja muito, mas eu fico preocupando o futuro, né? Às vezes eu esqueço do presente, eu tô lá na frente pensando nas coisas. Então acho que daqui a 10 anos eu quero primeiramente, antes de tudo, estar viva, estar bem, ter suprido algumas necessidades sentimentais e psicológicas que eu tenho agora, ter resolvido minha situação socioeconômica, que eu acho que se não fosse esse background de como a gente resiste nas periferias e na favela, muitas coisas eu não teria passado, muitas coisas eu não teria sentido. Muitas vivências dolorosas vieram também pela minha situação socioeconômica. Então, acho que eu quero estar bem de vida, bem consigo, bem com a família. E se eu quiser botar um desejozinho assim, uma cerejinha do bolo, eu já quero ter feito o meu casamento islâmico. Porque agora eu sou uma mulher apaixonada. Agora eu estou vivendo a melhor das minhas fases. Uma paixão genuína e saudável. Então, eu quero já ter realizado o meu casamento, tá ensaiando um mestrado, um doutorado. Tem muita coisa para fazer daqui a 10 anos.